nossa leitura de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele que esteja presente, que esteja conosco durante todo o nosso trabalho, pedindo a Ele que ilumine os nossos pensamentos, que nos traga paz, que nos traga luz, que possamos sentir a Sua presença junto a nós. Queremos agradecer a Jesus por tantos ensinamentos, por tantas bênçãos que Ele derrama sobre nós a cada dia. Pedir a Ele que nos ajude na nossa caminhada, que nos ajude também a levar a Sua luz e a Sua palavra a tantos que necessitam, que possamos ser luz para aqueles necessitados. Queremos também pedir nesse momento aos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual da nossa casa, que intua o nosso palestrante, que nos dilate o entendimento para que possamos compreender a sua mensagem. E sempre agradecendo a Jesus e sempre pedindo a Ele que esteja conosco nos momentos difíceis, nos momentos bons. Vamos dar início aos nossos trabalhos.
Oi. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez para um bate-papo, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, uma doutrina esclarecedora, uma doutrina confortadora, que tem nos trazido a maturidade do espírito e que tem nos feito crescer enquanto indivíduos, do berço ao mundo, melhorando as nossas condições espirituais para que nós possamos subir, né, a escada infinita da perfeição diante das mais diversas, né, manifestações do Espírito frente ao seu entendimento e também frente a Jesus. Amigos, hoje nós vamos trazer o capítulo 23 do Livro dos Médicos e também algumas questões do Livro dos Espíritos com relação à obsessão e à desobsessão, né? O problema e a cura. Para todos nós que já estamos um pouco acostumados com alguns conceitos da doutrina, entendemos que obsessão nada mais é do que uma ligação entre uma mente e outra. Uma ligação malfazeja, uma ligação que nos trará algum malefício de alguma forma, sejam elas espirituais ou no campo material. É imprescindível nós entendermos que a obsessão, ela não se dá somente do espírito obsessor para o obsidiado, no modelo clássico que nós entendemos, do espírito encarnado. Nós estamos lidando com relacionamentos. E aqui vai uma das verdades mais, digamos assim, sofisticadas, se não bombásticas, que nós temos percebido no campo do relacionamento humano e no processo obsessivo, principalmente envolvendo aquelas obsessões mais pertinazes, aquelas obsessões em que o espírito se apega de tal forma à sua vítima que ele não fará este processo sem uma luz interna muito grande. Nas reuniões de desobsessão das mais diversas de todas as casas espíritas que conhecemos, também pela literatura espírita e também pelo estudo da revista espírita, nós vemos que através da invocação do espírito, ou através da ligação do espírito com o médium, ele sempre justifica uma injustiça da sua suposta vítima para com ele. E essa justiça que ele busca de forma torpe ou enganosa, na forma de vingança, está atrelados desenganos, traições, falsidades e uma gama de sentimentos perversos, em que hoje a vítima, no passado distante, se debruça com o agressor. Então, para nós entendermos um pouquinho o que é obsessão, o que é um processo obsessivo, é uma ligação de uma mente com a outra, de modo que, de algum modo, haverá um prejuízo. Podem ser, de acordo com o capítulo 23 do Livro dos Médicos, de encarnado para encarnado. Existe esse processo, é o que mais existe. Olha a inveja, a possessão. Olha a cobiça, a sensualidade é um processo obsessivo. Então, meus irmãos, a avareza, a inveja pelo outro é um processo obsessivo.
de encarnado para encarnado. Eu vejo o meu patrão como alguém insuportável e não consigo lidar com ele. O dia inteiro eu penso negativo em torno do meu patrão. É um processo de adoecimento moral diante do outro, em ondas de pensamento que se projetam de perispírito a perispírito, de modo a adoecer ambos. A adoecer tanto o emissor das energias negativas, quanto o receptor, aquele que recebe. Se o assim fizer, nas brechas espirituais que temos, receptor dessas energias. O encarnado para o desencarnado existe sim, e mais do que imaginamos. Imaginamos um ente querido que se desencarna e que de repente ele, tentando se recuperar de toda a sua trajetória na Terra, tentando tirar os ruídos de si, dentro do socorro espiritual que os espíritos amigos o fazem, e os encarnados vivem o chamando ou vibrando para ele, não aceitando o seu processo de desencarne. Também é um processo obsessivo. Porque eu estou emitindo uma energia de apego àqueles que partiram e tentam se libertar das influências da matéria, mas nós insistimos em mandar-lhes ondas de energia, de apego, de um monte de sem números de sentimentos que muitas das vezes mascarados pelo amor, mas que ainda desejosos que ele estivesse aqui, não entendendo a verdade espiritual, pois dizia Cristo: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Acabamos nos apegando excessivamente aos nossos entes queridos e eles sofrem do lado de lá. Também é um processo obsessivo. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que dois familiares ou duas pessoas que tiveram um negócio, uma herança em conjunto, se prejudicaram mutuamente e se odeiam. Ao desencarnar, tal laço não se desfaz. Porque no campo do relacionamento é imprescindível que nós os resolvamos aqui pelo perdão e pelo amor o quanto antes, porque no plano espiritual tal dívida será cobrada. Se nós temos aqui o manto corpóreo, o mundo espiritual, não haverá. As vibrações são mais densas e pesadas, e os laços de ódio também. Então é importante, quando Jesus disse a sua parábola, quando vê aquela pessoa indo ao templo, ele fala assim: antes de ir ao templo, volte e reconcilie com seu irmão. Por que ele diz isso? Antes de ir a Deus, nós temos que ir ao nosso irmão também. Pois nada de adianta buscar energias renovadoras do céu se nós não conseguirmos trabalhar o nosso coração a fim de que as energias negativas do ódio, do desentendimento, sejam desfeitas na terra. Pois no plano espiritual, tais energias de tais relacionamentos serão sim quantificadas, serão atraídas ou repelidas conforme o seu coração. E a obsessão mais clássica que nós conseguimos visualizar hoje, de uma forma mais comum, é a do espírito obsessor desencarnado para o espírito encarnado, que somos nós. E que muitas vezes não vemos, e eles usam desse artifício para induzir-nos de alguma forma ao erro, ao desânimo, aos pensamentos ruins, às ideações suicidas e toda forma de energia negativa, de forma a destruir-nos ou usufruir dos nossos fluidos, para que nós possamos, para que eles possam se satisfazer de alguma forma diante das nossas atitudes. Então, o primeiro passo que nós temos que entender, e nós vamos chegar lá enquanto resposta, é como nós reagimos
diante dos nossos sentimentos, vícios e relações. Lá no finalzinho nós vamos entender esse processo. Então, meus irmãos, a obsessão tem 3 classificações, segundo o livro dos médiuns e o livro dos espíritos. A obsessão simples, uma sugestão. O espírito chega próximo ao encarnado e dá-lhe uma sugestão, seja ela de vício, seja ela moral, ou seja ela de qualquer forma. É importante nós entendermos que o nosso livre-arbítrio é nosso. Nenhum espírito nos obriga a fazer tal ou qual coisa, sem que esses laços tenham sido, sem que essas portas tenham sido abertas por nós mesmos. Então, quando Kardec fala para combatermos o mal, nos afastando aquilo que eles enxergam em nós, ele quer dizer que, ao permitirmos, através de um vício, através de um pensamento negativo, através de qualquer brecha inferior que eu dê no meu coração e na minha mente, é porta para a viciação espiritual, das mais simples às mais complexas. A obsessão simples, ela é uma simples sugestão do espírito diante daquele que está sendo ou usado ou brilhado, digamos assim. Vamos supor, uma pessoa tem uma dor de cabeça constante. Ela vai no médico, o médico faz todos os exames e não consegue enxergar a origem. E de repente, essa pessoa vem à casa espírita e, através do diálogo fraterno, ela é convidada a fazer um trabalho de tratamento espiritual. E nesse tratamento espiritual, o espírito que ali sugestiona, através da sua influência eletromagnética, dentro do campo mental de sua vítima, ele coloca fluidos. Da mesma forma que nós damos um passe para eliminar os fluidos negativos nas pessoas, os espíritos inferiores também o fazem. Eles dão um passe com energias densas e negativas, a fim de que a pessoa tenha uma dor de cabeça, que ela passe por mais diversos problemas no campo físico e extrafísico. Então, a pessoa é sugerida ao evangelho no lar, é sugerida a fazer a prece, é sugerida ao tratamento, fluidoterápico, que é o tratamento do passe, e a partir daí rompe-se aquele manto energético que aquele espírito está produzindo naquela pessoa, e a pessoa não tem mais dores de cabeça. Só que aí vem um problema. Ela tratou do efeito, não tratou da causa. A pessoa está bem, as dores de cabeça passaram, e ela é convidada a permanecer neste ambiente fraterno de conhecimento. Conheceis a verdade, é a verdade, vos libertará. Ela é conduzida pelos nobres amigos a permanecer naquele local. Olha, vem tomar um passo uma vez por semana, assistir uma palestra, fazer um trabalho fraterno. A pessoa pensa assim: eu estou bem. Ela eliminou o efeito, afastou o espírito. Mas qual foi a causa de que aquele espírito a induziu a dor de cabeça? Aí, a autoanálise que a pessoa vai fazer dentro dela, somente através do estudo, através do conhecimento de si mesmo, que ela pode entender que as suas dores de cabeça eram provocadas pela sua irritação no ambiente de trabalho, em casa, e através da sua irritação o espírito se aproximava e tinha uma porta aberta. A irritação é a causa, a dor de cabeça é o efeito, o espírito obsessor é a ligação. É assim que funciona.
Nenhum espírito vai se aproximar de você e te induzir a pensamentos negativos, a doenças no campo físico e extrafísico e as mais diversas ideações, formações de ideias, se ele não tiver uma brecha. Assim funciona a sugestão. E no campo da viciação também. Se nós temos o hábito de fazer uso de microfone, o espírito nunca chega e fala assim, bebe. Não. Ele chega com um amigo e fala assim, vamos beber. E a pessoa vai. Por que o espírito que usa o outro como compartilhamento de fluidos a partir da viciação, seja ela do álcool, do fumo, das drogas e até dos vícios morais, ele não o maltrata, porque ele precisa dele. É o seu dependente. É a sua simbiose. O espírito que bebeu durante toda a sua vida e desencarna no processo da bebida, ele ainda continua viciado naquele fluido e necessita dele para que ele satisfaça os seus vícios. Então, não encontrando um ambiente espiritual, porque isso é impossível, porque está no campo da matéria, ele vai se ligar às pessoas viciosas que estão na mesma linha vibratória que ele. Ele vai procurar os botecos, ele vai procurar as esquinas, ele vai procurar qualquer lugar onde tem aquela viciação. E nisso nós estamos dizendo dos vícios materiais e os vícios morais. O vício da alimentação, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício da droga, e todos os outros vícios, vícios morais, porque tudo no nosso campo é vibração. Todo pensamento ele gera uma frequência. Toda frequência ela tem um comprimento de onda. E essa onda vai chegar em algum lugar. Vai chegar naquela pessoa que tem a mesma frequência de pensamento. Quer ver um exemplo? Vamos ligar um aparelho de rádio. Aí eu quero ouvir um pagode. É impossível ouvir pagode na 100,7 na rádio sertaneja. Então vou procurar uma outra estação. E assim funciona. Nós temos ondas dentro da nossa mente que são produzidas dentro do nosso hipotálamo, passa pelo hipotálamo, sistema nervoso central e depois sistema nervoso automático, para que ela possa transformar dentro do nosso corpo e os fluidos nos exalam, alimentando os espíritos que estão vampirizando as nossas energias. Então o espírito ele quer beber, ele vai chegar na sua epífise. É como se um amigo chegasse, batesse nos seus ombros e falasse assim, vamos fazer aquilo que a gente gosta. Então olha só, o campo da obsessão não é só um campo vingativo, não é só um campo do ódio e da vingança, é um campo também em que se coadunam dois irmãos ligados por frequências energéticas iguais e por necessidades também iguais. E assim vão se construindo relacionamentos, vícios e às vezes destruindo a vida da pessoa sem que ela perceba. Ao longo de dias, meses, anos. E os espíritos assim o sabem também. E nós vamos construindo essas relações dentro da sugestão, da hipnose. Eu sugiro, você faz. Ele sugere, eu faço. É assim que se constrói um relacionamento. É assim que se constrói em todos os relacionamentos. Ambiente de trabalho, ambiente familiar. E vão se construindo ideias dentro de nós que vão se solidificando até o momento em que nós nos acharmos em condição quase, pelo menos para nós, irreversível, não para Deus.
E o que nos alerta sobre o processo obsessivo? A dor. É a dor que nos alerta sobre ele. Quando a dor nos ataca, algo está errado no nosso corpo. Mas já se somatizou no perispírito e foi uma obsessão lá atrás, seja ela de um terceiro ou até da outra obsessão. Teve um exemplo de uma outra obsessão que são as mais difíceis, é a chamada auto-obsessão. A pessoa tem tanta ligação por dinheiro e fica tão fascinado pelo acúmulo de riqueza que fica às vezes a vida inteira atrás dela. Esquece família, esquece a espiritualização, esquece que nós estamos aqui de passagem. E de repente ela caiu nessa ideia. O mundo se foi, a família se foi, e vai embora, a riqueza fica. E o famoso ditado mineiro, que caixão não tem gavetas, é justamente pelo fato de entendermos que somos transitórios nesse mundo. Mas a ideação, que a gente chama de monoideísmo, todo monoideísmo, ele tem uma estrutura no desejo que nos transporta unicamente para o sentimento. Seja o sexo, a avareza, transformando-nos em escravos dos nossos próprios desejos. E quando a gente se vê, estamos recalcados em processos de obsessão, depressão, ideação suicida e tantos outros transtornos que acometem o indivíduo de uma forma. A viciação é o monoideísmo. O monoideísmo do álcool, da droga. Por que uma pessoa bebe? Em grande parte para livrar-se da culpa. Vocês podem observar isso. Grandes processos de viciação em que o indivíduo perdeu o controle sobre o álcool ou a droga tem grandes relações na sua criação com os pais, não na sua criação com as mães. Foram abusados, foram hiperdisciplinados e transferem a culpa dentro de si num processo de monoideísmo. E ele muitas das vezes não consegue enxergar esse processo e cai na compulsão. É aonde vem. E ele tenta tirar esse vazio que existe dentro dele através da compulsão alimentar, física, emocional. É onde inicia o vício. E os espíritos, assim sabendo, incutem nele a bebida, incutem nele a droga, o uso do fumo, do tabaco, tantas outras viciações que nós temos, e até a viciação medicamentosa, em que nós hoje insistimos em fazer uso, muitas vezes não precisando, é que nos acomete pouco a pouco o nosso desencarne. A nossa deterioração no campo físico e também no campo extrafísico. Se o corpo está acometido de doença, a alma sofre. Se a alma sofre, existem relacionamentos que não são saudáveis entre eles. Sem falar, quando nos acometemos, quando nos remetemos às causas atuais e anteriores das aflições, estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se hoje eu sofro de mal, possivelmente aquele mal está como causa a raiz do mal que eu fiz a outra no passado distante ou no passado recente. Então as obsessões, elas são assim. Elas trabalham o nosso relacionamento, elas trabalham o nosso íntimo, elas nos sugerem que algo está faltando no espírito para que ele se transforme em algo melhor. Mas ainda estamos presos no campo da matéria, na zona de sofrimento, em que nós ainda achamos que somos vítimas. Nós não somos vítimas de ninguém, a não ser vítimas de nós mesmos. Uma das obsessões mais persistentes em que observamos, principalmente nas reuniões de desobsessão, são aquelas em que o espírito foi traído ou que ele foi enganado
principalmente no campo do aborto. Às vezes, abortos criminosos se transformam em espíritos odientos que perseguirão as suas, entre aspas, vítimas por séculos, até que esse relacionamento seja resolvido. Traições por herança, dificuldades de relacionamento, não só familiares, como também no ambiente de trabalho, entre os outros. Quanto maior for danoso o relacionamento, maior será o campo de obsessão em ambos. Então é por isso que nós temos que conhecer a nós mesmos e entender que esse processo é um processo de cura de si mesmo. E mesmo que o espírito ainda insista em obsediá-lo, quando você elimina a causa, o efeito vai embora. O segundo processo de obsessão seria a subjugação. E o que seria a subjugação? Um processo mais intenso e mais persistente da obsessão. É na subjugação em que nós vemos as mais diversas manifestações em que as pessoas às vezes passam mal, rolam no chão, crises epiléticas e tantas outras crises que a gente vê, que nada mais é do que a subjugação do espírito. Ele está há tanto tempo trabalhando aquela vítima que já tem domínio sobre ela. Dizem os espíritos que ele domina a mente humana tal qual uma pessoa domina as notas musicais de um piano. Com maestria, ele entra no seu campo vibratório, conhece as suas portas, as suas janelas, as suas brechas, as suas viciações, e vai trabalhá-las de modo a te colocar escravo dele. Mas ele fez isso sozinho? Não. Ele trabalhou no seu inconsciente durante anos ou séculos a fim. É por isso que ele tem domínio sobre a pessoa. No campo de subjugação, há uma perda de sentido em que a pessoa não consegue sair sozinha de todo aquele processo. Então, os processos de ideações suicidas, os processos de depressões mais profundas, têm como ideia central um monoideísmo em que o espírito se aproxima e cria os seus laços de subjugação. A pessoa fala assim: eu não dou conta, sozinho eu não dou conta, eu não dou conta mais, eu sofro, eu tenho essa doença, eu não vou conseguir. Isso é a subjugação, seja ela consciente ou inconsciente. São anos de treinamento, são anos de falha após falha, após falha, após falha. Como diria o Dutra, numa palestra em que nós assistimos, ele diz o seguinte: ninguém vai para o inferno de uma vez, nós vamos à prestação. É um dia que você deve, é outro dia, o vício está instalado. É o dia que você está nervoso, dia após dia. Eu sou assim mesmo, tudo bem. É através da brecha que a obsessão vai se instalar. E amanhã você está doente, depressivo, com todas as doenças possíveis e imagináveis no campo mental e físico, e por trás dela tem alguém que te manipulou durante anos através dos seus vícios, através das suas escolhas. Então não existe alguém que toma o seu livre-arbítrio, não. Existe alguém que se aproveita das suas falhas para entrar dentro do seu campo e fazer de você uma marionete de suas vontades. Essa é a subjugação. Na subjugação, nós ainda temos consciência do mal que nos acomete. Por exemplo, uma pessoa com uma depressão muito profunda, ela sabe que ela precisa de ajuda, ela não consegue sair sozinha. Aí ela vai, procura um psiquiatra, ela vai tomar uma medicação que vai capacitar a ela novos neurotransmissores para que ela possa reagir, porque quimicamente é muito importante. Ela procura uma casa religiosa, uma casa espírita, para que seja feito um tratamento e uma limpeza magnética no campo do perispírito, para que ela possa reagir, essa pessoa reage.
tem noção do perigo, noção da doente. E existe uma terceira classificação que é um pouco mais complexa e que também nos acomete. Pois o espírito, quando vai obsediar alguém, ele tem inteligência, ele tem tato. E se ele vê que está sendo perseguido, ele se afasta, para que ele não seja retirado. É o processo de fascinação. Fascinação quer dizer ilusão, iludir-se, ser iludido, ser hipnotizado. E o espírito fascinador, o espírito mistificador, é uma obsessão igualmente perigosa, só que extremamente sutil. Ele trabalha seu ego, ele trabalha sua vaidade. Você é a melhor pessoa do mundo. Você não tem erros. Você é uma pessoa boa, você não tem falhas. Fulano é que está errado. Fulano é que não presta. O espírito fascinador trabalha a sua vaidade, seu orgulho. Ele sabe lidar e colocar o seu coração entre duas almofadas, o orgulho e a vaidade. E a partir dali, brinca com a sua mente, domina todo o seu ser. De modo que se alguém falar assim, fulano, você está diferente. Né? Porque o fascinado, todo mundo percebe, menos ele. Se na subjugação a vítima, entre aspas, percebe que está precisando de ajuda, o fascinado não. O fascinado pensa assim, eu? Aí uma pessoa fala que ele está com problema, outra pessoa fala que ele está com problema, outra pessoa fala que ele está com problema. Só ele não enxerga. E toma posições muitas vezes esdrúxulas. E quem de nós não conhece pessoas assim, que vão se isolando, que vão se entrando em zonas mentais de monoideísmo? Uma estrutura central do seu desejo inconsciente está sendo trabalhada, seja ela de que natureza for. Todo mundo vê que aquele cidadão está errado, menos ele. Cria as perseguições mais esdrúxulas, as roupas mais eloquentes, criam fantasias desconexas com a realidade. Começa a ver coisas que não condiz com o raciocínio lógico do ser humano, perseguições que não existem, e começam a ver coisas que ferem o senso comum. Isso é um monoideísmo calcado no desejo central do indivíduo que está mistificado. Para ele é uma ilusão tão perfeita como se todos estivessem errados, menos ele. Isso é a mistificação. E o espírito trabalha isso de uma forma tão grande que ele não percebe. Fulano, mas todo mundo está vendo que você está errado. Não, o mundo está errado, eu estou certo. Ele não consegue perceber. Então a mistificação raramente ela é tratada do ponto de vista do indivíduo procurar auxílio, porque ele não enxerga que está com problema. E isso é simplesmente massagear o nosso ego, massagear o nosso orgulho, massagear o nosso egoísmo. Então lembre-se disso. Todo o propósito de um processo obsessivo, seja ele a auto-obsessão, a obsessão de terceiros, ou a obsessão vinda de que parte for, ela tem uma estrutura sentimental. Ela tem uma ideia fixa, inconsciente, que é trabalhada constantemente dentro de você. E como que a gente sai disso? O livro dos médiuns, também em alguns outros trechos das obras de Kardec, ele nos dá dicas claras. A prece. A prece
de energia negativa que nos acometem durante o dia. A gente pode ter feito tudo errado durante o dia. Chegou a noite, a gente faz uma prece com sentimento, não é uma prece automática, Pai Nosso que és no céu, não. Essa prece não passa por teto. Chega, como diz a frase do Evangelho, entra no seu quarto, fala com Deus. Porque Jesus dizia assim: evitai os fariseus que cantam e declamam em praça pública. O que ele queria dizer? Os fariseus eram das principais seitas dos judeus naquela época. Eram os que clamavam, gritavam, urravam, queria chamar a atenção de todos pelo grito. Aí vem Jesus e diz o seguinte: entra no teu quarto, faz silêncio e conversa com Deus. Ora em secreto. É a palavra de Deus. Entra no teu quarto e ora em secreto. É a palavra que ele coloca segundo Mateus. O que orar em secreto? Senhor, fiz tudo errado hoje. Senhor, me perdoa. Coloca o teu coração para fora, porque é Ele que vai dizer para Deus se você está arrependido ou não. Coloca teu coração na mesa, porque é Ele que vai dizer para Deus se você merece ou não. Aí abriremos portas não viciosas, mas portas para a espiritualidade maior, nos desintoxicar do ponto de vista vibratório, a fim de que aquelas ligações que os Espíritos fizeram conosco durante todo o dia, porque nós somos imperfeitos, sim, nós ficamos com raiva, sim, nós não podemos ser hipócritas, nós ficamos com raiva, sim, nós temos medo, sim, nós temos traumas, sim, nós temos as diversas viciações, sim, mas igualmente, como diz Emmanuel, na nossa capacidade de cair, nós temos a incrível capacidade de se levantar. Então entra no teu quarto e ora em segredo. Esse é o primeiro. Coloca teu coração na mesa para que Jesus possa ouvir. E não os automatismos da prece em que no Ave Maria já estamos dormindo. E se quer um processo de viciação mais forte e mais intensa, como nós nos alertava Chico, é durante o período de sono. Aí que mora o perigo. Aí estamos vulneráveis. Se nós soubéssemos o que nos aguarda no plano espiritual, como espíritos imperfeitos que somos, durante o período de sono, dizia Chico, a gente rezava incessantemente durante todo o dia. Então, basta isso. Segundo ponto, Evangelho no lar. O Evangelho no lar ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele cria uma camada protetora no seu ambiente doméstico, de modo que vai te proteger contra as viciações mais pesadas. Não é que ele vai bloquear todas as forças magnéticas desses espíritos. Quando a gente pega uma literatura dos domínios da mediunidade, que tem um médium viciado, enfim, ele está dentro da reunião de obsessão, os espíritos não atingem, os espíritos viciosos, eles estão na rua esperando ele. Quando ele sai, os espíritos o tomam de volta, ele é nosso. Ele tem vícios que nos agregam, nos somam. Só que quando ele chega na casa dele, eles não conseguem entrar. Aí André Luiz fala assim: a esposa tem o ato da oração. Então, meus amigos, o Evangelho no lar nada mais é do que o convite aos bons espíritos, no recurso da prece, no mesmo dia, horário e local, de modo que a gente cria uma carapaça de proteção luminosa para que aqueles espíritos mais perversos, eles não entram. E aqueles que entram, eles vão participar do Evangelho. E assim também ganhar aos pouquinhos o processo de maturação.
Terceiro ponto, a desobsessão. Como funciona a desobsessão? Vamos dar um exemplo aqui na casa espírita. Todos chegam, ouvem a palestra, aí da palestra fazem um balanço sobre si mesmos, como foi seu dia, como que a gente pode melhorar, né? Ou depois a natureza, vão dar salvos, nós fazemos as coisas um dia após o outro. Aí entra para a sala de passe, para a fluidoterapia, toma o passe e bebe água purificada. Esse é o processo de desobsessão. Eu fiz um processo de magnetização do meu complexo dos mais de 9 corpos espirituais que nós temos, para que aquilo não me atinja futuramente. Então isso é fundamental. Aí a gente pega a garrafinha d'água que está frutificada com os bons espíritos e leva para casa. E aí vai nos auxiliar durante a semana. Não existe processo de desobsessão mais eficaz do que esse. Transformação moral, medicamento, água fluidificada e desintoxicação pelo passe. Esse é o processo de desobsessão que nós procuramos. E aqui dentro, os espíritos selecionando alguns casos mais graves ou outros, em que há ligações obsessivas mais pertinentes, mais pertinazes, né? Em que aqueles espíritos estão ficando realmente e destratando a pessoa do ponto de vista vibratório de um modo mais intenso, ele vai ser levado para as reuniões mediúnicas, onde ali ele vai ser tratado conforme a necessidade de cada um. E acima de cada casa espírita, acima de cada templo religioso, existe um hospital espiritual, onde aqueles espíritos ficam para serem tratados durante determinado período de tempo. Não os prendem, como imaginamos, pois existe um livre-arbítrio. Então nós entendemos que a obsessão, ela acomete se você permite. Como somos vários, permitimos, mas tem como reagir a prece. Tem como reagir porque Deus nos dá as respostas sobre tudo na nossa vida. E nós necessitamos de respostas, como eu falei lá no começo, de como a gente reage. Eu fiquei nervoso, como é que eu vou reagir? Eu fiquei bravo, como é que eu vou reagir? Eu fiquei triste, como é que eu vou reagir? O exemplo cristão, ele é maior de todos eles. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Posso fazer? Eu quero fazer só um pessoal, eu vou pedir para cada um agora fechar os olhos, pensar em Jesus e meditar durante um segundo sobre o que eu vou dizer para vocês. Imagina vocês daqui a 100 anos. Nós não estaremos mais aqui. Possivelmente, com grande frequência, os nossos filhos também não. E até os nossos túmulos, de alguma forma, não existirão mais. É uma forma de enxergarmos a transitoriedade da nossa vida, do quanto a gente ainda está perdido na matéria. Daqui a 100 anos, ninguém se lembrará de nós. Nós seremos poeiras cósmicas, gases e minerais sobre a Terra. Daqui a 100 anos, as suas fotografias não mais existirão. Daqui a 100 anos, tudo que a gente mudou até agora, pela matéria vai se esvaiar. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele sabia que entre as reflegas das nossas trajetórias terrenas, dia a dia, a matéria fica, o espírito sobrevive e a gente continua. Se hoje está difícil, luta, porque são nas lutas é que nós nos provamos cristãos. É no sacrifício de amor, de perdão, de tolerância que nós nos transformamos
enquanto seres humanos e enquanto espíritos puros. Pois não é na transitoriedade que nós vamos ficar, nós passaremos. Os nossos corpos passarão, as nossas identidades não mais existirão, mas existirá o Espírito. Então, os dizendo, se nós temos certeza da reencarnação, o que nós estamos fazendo no processo de nascer de novo? Então, vamos pensar em Jesus, vamos pensar em Deus, rogar ao Pai que nos proteja durante essa transitoriedade, parar de nos apegarmos à pequenez da matéria e enxergar que o Espírito é que sobrevive, que dia após dia, mês após mês, ano após ano, o nosso corpo nasce, envelhece, morre, para que o Espírito sobreviva diante das leis de Deus, para que o Espírito, sendo imortal, eterno somente Deus, possa subir as escadas da salvação diante da perfeição. E nós estamos no mundo de provas e expiações, às portas do planeta de regeneração, possamos dar-nos luz aos nossos sentimentos, livrar-nos dos nossos vícios e caminhar perante Deus. Hoje se comemora o aniversário de Francisco de Assis, Porto-Alegre, Tolezinho, João Francisco Bernardo. Senhor Francisco, nós agradecemos pela oportunidade de servir cada vez mais. Senhor Francisco, nós nos agradecemos por todo o campo de trabalho que tem nos dado. São Francisco nos proteja todos os animais, aquele que nós mais amamos e aqueles que queremos mais. São Francisco nos proteja diante da terra malvada, da terra mal arada e das plantas mesquinhas. Senhor Francisco nos ensina a amar Jesus com vida. Senhor, fazemos instrumentos de nossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensas, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve o perdão. Aonde houver dúvidas, que eu leve a vida. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe.